Olá, este é o podcast Pontos de Encontro. Por vezes parece que vivemos num mundo de ilhas, mas nós acreditamos no poder das pontes. Neste podcast, mergulhamos em temas que despertam motivação, trazem clareza e nos conectam com pessoas e propósitos que fazem a diferença. Se estão prontos para expandir os vossos horizontes e construir novos caminhos, juntem-se a nós. Pontos de Encontro, a voz de projetos que fazem uma diferença positiva. Então, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pontos de Encontro. Hoje temos o privilégio de receber aqui duas mulheres fantásticas que aparentemente vêm de mundos completamente diferentes, mas que se juntaram e nos ensinam a arte de desacelerar, de nos conectarmos e também de saborear a vida. Elas são as cofundadoras do projeto Sabering Café, que já vamos saber de que é que se trata. Então, muito bem-vinda, senhora engenheira Daniela Cabral. Obrigada. Muito obrigada por estares aqui hoje connosco. E muito bem-vinda também Obrigada. a ti, Fabiana Serra, doutora médica Fabiana Serra. Também és doutora, não é? Sou doutora, Pois, claro. engenheira. Ok, exato, somos todos doutores. Aqui somos a Daniela e a Fabiana. Muito obrigada por estarem aqui. Vocês criaram sempre um café, nós já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas antes, e para não ser eu monotonamente a apresentá-las, vou-vos pedir para fazerem um bocadinho a história de como é que chegaram até aqui. Como é o vosso percurso de vida que vos trouxe até ao Sabering. Então, tem tempo para isso, que a vida é longa, é? Muito tempo, né, Di? É o tempo que for Mas preciso. vamos lá. Não, mas então, resumindo, né, falando de carreira, né, engenheira, aquela pessoa que era da matemática, muito boa aluna em matemática, mas o mundo me levou para a ciência que olha para o ser humano. Então, são mais de 30 anos dentro das organizações, trabalhando na área de formação. E o que me trouxe a Portugal foi estudar psicologia positiva para complementar o que eu já fazia dentro das Que é organizações. o que nos une, aliás, como já nos Exato. ouviram dizer várias vezes, nós Que é a nossa ponte temos de sempre encontro. a ponte que É nos fez verdade. ter este encontro foi a psicologia positiva. Isso. E já fez 8 anos, né? Estou caminhando para o 9º ano. Não posso deixar de dizer que sou mãe, que eu fui mãe muito nova, então eu tenho um filho de 38, sou vó, tenho um filho que mora lá em Los Angeles, tenho um enteado que mora no Brasil, uma filha de 14, passei a vida toda sendo mãe. E agora a avó. Graças a... E agora avó. E também me coloquei agora num desafio, estou fazendo um mestrado de saúde e segurança no trabalho para investigar os riscos psicossociais já dentro dessa temática da questão relacionamento Muito bem. entre as pessoas, nas organizações, na vida, né? Acho que é isso. Pessoas. É. É contigo. E tu, Fabiana? O que é que nos queres contar um bocadinho Ai, do teu eu- percurso? Sei que é muito longo. Como eu disse antes, é como é que a gente torna uma história longa curta, não é? Também sou mãe, também essa é uma parte que define, porque a gente, agora há pouco você dizia, somos doutores, eu estava a pensar, somos, e somos gente, né? Porque afinal muito é mais do disso, que isso, muito mais isso eu do acho que que isso. define mais. É. Então, assim, sou mãe, sou imigrante, né? Moro aqui também há 10 anos. E do ponto de vista, né, da profissão, eu venho da área da medicina Uhum. e fui sempre guiada, acho que ao longo de toda a minha vida, por uma imensa curiosidade, por uma pergunta assim meio existencial, que é quem somos nós e o que a gente está fazendo aqui? E esse foi o guia de todo o meu percurso, a vida inteira, que passou pelas doenças infecciosas, né? Eu era especialista em infecciologia, me levou para pesquisa de área básica, me levou para a indústria farmacêutica, me levou para fazer gestão em organizações da área da saúde, ainda no Brasil, até que eu vim para Portugal. E aí resolvi mudar mais coisa na minha vida, não estava bom de mudança, né? E eu resolvi Pessoas para assim, lá. que só querem mudar. Exato. Eu pensei, pera lá, eu não queria fazer psiquiatria, mas sempre quis entender a mente humana. Ok. E aí eu comecei. Então, meu primeiro caminho aqui foi após em psicologia positiva, que foi o que me aproximou da Dani. E depois comecei a estudar psicoterapia, porque fui querendo aprofundar cada vez mais, né? Essa curiosidade que é um drive imenso.
E agora faço um doutoramento em neurociências, para ver se vou fazendo as minhas pontes. Há bocado fiquei com vontade de perguntar se já tinhas descoberto o que é que estamos a fazer aqui. Eu acho que essa é uma Mas vou pergunta deixar que isso vai para mais para a daqui uns vida. E aqui eu vou aproveitar aquele gerúndio bem brasileiro. Vamos descobrindo. Vamos descobrindo. Sim, senhora, é Eu isso acho que é mesmo. para a Então, de um vida. lado temos a profundidade da neurociência, depois temos as empresas, o corporativismo, as pessoas. Como é que vocês. O que é que vos uniu? Foi esta coisa do savoring. O que é o savoring? O que é que isto quer dizer? É uma ferramenta da psicologia positiva que significa. Vamos lá, eu posso falar um pouquinho, depois complementa bom. também. Então, o Savory é uma prática, falando na perspectiva da psicologia positiva. Uhum. É uma prática que, se eu pudesse resumir, é o estado presente na observação de uma arte, de contemplação da natureza, no saborear de uma comida. É o saborear no sentido amplo, né? Tendo entendimento dessas emoções que a gente vive quando faz essa contemplação, essa observação. É o momento presente, mas observando de forma positiva. Ok. Porque o mindfulness, muitas vezes a gente, é estado presente? Mas esse é sem julgamento. Se eu podia falar da água, beber a água e sentir a água. E o savory é beber a água e dizer, água gelada, matou minha sede, é mais ou menos isso. Ok. Complementando um pouquinho mais. É isso, né? O Savory, enquanto intervenção, ele tem esse olhar de como a gente lida com os aspectos positivos da vida, né? A psicologia, muitas vezes, é claro, por uma necessidade até de sobrevivência, né, do ser humano, tem um viés negativo e tem todo um olhar para como a gente lida com o estresse, com o que é desafiador, né? Com o que nos desorganiza por dentro. Por outro lado, esses pesquisadores, né, o Fred Bryant e outros, foram explorando, ok, mas e como é que a gente lida com as emoções positivas, né? E como é que a gente faz com que isso seja bom? Então, eles viram que se a gente coloca a nossa atenção com a intenção de expandir aquele momento, seja olhando para experiências do passado, do presente ou do futuro, aquilo tem um ganho enorme no bem-estar psicológico. Uau. E também ajuda a lidar com as emoções negativas, Claro. diminui o impacto das emoções negativas. Então, o savoring, ele tem essas duas coisas. Ele tem esse aspecto amplo do saborear, que eu acho que é da onde a gente pegou mesmo o gancho para construir, né, esse movimento, essa comunidade, que é o Savoring Café. Mas também tem esse lado assim bem técnico, né, que é que é uma intervenção muito usada e explorada na psicologia. É algo que nós sentimos, não é? Que talvez podia dizer-se que é empírico, mas que está perfeitamente demonstrado. Aliás, uma das coisas que mais me surpreendeu quando cheguei à psicologia positiva, quando comecei a fazer pós-graduação, foi que tudo isto era estudado. Eu pensava que a psicologia só estudava a depressão, a ansiedade, as doenças psicológicas mais graves, quando de repente começam a mostrar estudos na alegria, no bem-estar, na resiliência. Aquilo encheu uma alma até hoje, porque realmente ainda bem que se estudam também esses estados humanos que nos ajudam a florescer, não é? Claro que sim. O estudo da Bárbara Fredrickson, que é uma cientista que eu me debrucei muito, ela falava assim, claramente, quando ela começou o estudo dela na época do 11 de setembro, que ela estudava as emoções positivas. Ela, e agora? Como é que eu vou, diante desse acidente lá, como é que eu vou dizer, como é que a gente vai falar de emoção positiva? E foi quando ela descobriu, que aí é o gancho que você falou, ela descobriu que dava para pôr lado a lado o medo, mas a esperança. O medo, mas o orgulho, porque na comunidade, como eles se uniram muito, então ela fez uma série de pesquisas naquele período. Então não é negar o medo, mas fazer esse equilíbrio. É encontrar-se. Exato. Porque eu acho que nem olhando um lado só, nem olhando o outro lado, a gente tem a experiência completa. Só quando a gente pode estar com as nossas emoções de valência negativa, ao invés de positiva, é que a gente está inteiro, não é? Porque a emoção é o que é o nosso guia, é o nosso GPS interno para a vida. Muito importante, não é? Até recentemente já se fala mais nisso, que as emoções negativas também têm que ser valorizadas. Com certeza. Porque houve ali uma fase em que não era só positivo, só positividade também não é tóxica, real, não é? Também não.
É. Não é real. Aí tem a frase que eu gosto, que foi minha, porque eu passei por um período difícil e eu dizia, mas ser feliz para mim é não permanecer na tristeza. Que tem a ver com a história da espiral negativa e positiva. Se você fica só ali, você pode entrar num processo profundo. Então, Exato. esse equilíbrio. E depois juntamos a isso tudo, as conexões com os outros, que são muito importantes, não é? E que vos trazem então para o vosso projeto, que eu estou curiosíssima de saber. Então, chama-se Savoring Café. De alguma forma tentámos aqui ilustrar um pouco para quem muito está em bem. casa. E tem café, tá aqui, eu vou só Tem dizer. Não café, é cenográfico. tem café e tem conversa à volta de uma mesa de café. É tudo o que eu sei. Pronto. Ali o nosso técnico também tens aqui uma chávena para ti. Então, daquilo que eu sei do savoring, porque ainda não consegui estar presente, mas é de estar um dia destes, as pessoas estão à volta de uma mesa de café, ou não, e conversam. Então agora expliquem lá vocês em pormenor o que é. Posso dizer Que até como que aconteceu? Como é que Nós, começou? nós estávamos dentro de uma empresa, né? Porque a Fábio é terapeuta, mas ela faz também trabalho dentro das organizações. E a gente faz essa parceria. E nessas conversas, a gente vê que muitas vezes nas empresas, a gente sentia que podia ir mais, né? Muitas pessoas se envolvem, os temas são sempre muito bem recebidos, mas o que nós poderíamos fazer para que as pessoas tornassem essas conversas de autoconhecimento, as conexões mais profundas, algo como a gente senta na mesa do café, não fala de nutrição, não fala, eu fiz o meu check-up com o meu cardiologista, e a gente conversando assim, seria tão bom que na mesa do café também a gente falasse de assuntos sérios, de maneira leve, né? E aí você tinha vontade, ela, eu também. Vamos fazer esses encontros de conversas sérias, profundas, porém, numa mesa de café. De uma forma leve. De uma forma leve. Exato. Não sei se tu se recorda, né? A gente sempre fala nisso, né? E eu vinha também nos meus processos, né, os que eu acompanhava individualmente enquanto terapeuta, que as pessoas, quando começavam a expandir a consciência e para um lugar de maior maturidade emocional, muitas vezes também se sentiam sozinhas, porque não encontravam pares capazes de ter umas conversas mais profundas, de falar do sentir, falar de coisas mais verdadeiras, né? Genuínas, não ficar falando, né, do carro, da roupa, coisas muito... Do tempo. Do tempo. O tema é quando não se tem mais nada para dizer, se fala do tempo. E aí, né, a gente começou a falar sobre isso. Nossa, isso faz falta. Então, bora lá fazer isso, né? Vamos preencher essa necessidade. E aí surgiu o Savoring, que é um processo em construção, né? A gente, cada hora, acrescenta assim mais um... o que você acha disso? Vamos botar mais isso. Mas acho que, assim, a base é criar conexão. E a forma é isso, é falar de autoconhecimento, falar de assuntos que tocam a alma humana de forma leve, de forma informal, na mesa do bar, do café. Com barulho, com, né? barulho, com a vida como ela é, isso é outra coisa. Real. Exato. Real. Às vezes o barulho, então, é um tema, não é? O barulho é um tema. A gente chega nos cafés assim, aí todo mundo fica, quem vai a primeira vez? Como? A gente já acostumou. Porque quando a gente resolve um problema, uma relação, um problema interno, é no barulho. Seja o barulho real ou hipotético, barulho interno. Que existe aqui dentro da nossa cabeça. Isso, Então, e vocês começaram mesmo em cafés, não foi? Sim. As primeiras edições, chamemos assim. Na verdade, todas, né? A gente, a cada encontro, normalmente é um encontro por mês, a gente faz um café ou um restaurante, né? Mas estilo café diferente. A gente só repetiu uma vez. Sempre também acho muito a gente repetiu só uma vez, que quando foi a comemoração de um ano. Então, no trabalho, porque as pessoas veem ali o café, mas a gente tem todo um processo de preparação. Sair para escolher os cafés. Que, assim, é tão interessante. Eu e a Fábio, nós somos muito diferentes, porém, a gente tem valores muito iguais e se combina muito. Então, você vê, não precisa ser igual para dar certo. É pelo contrário, né? Então, e eu, por mim, eu faço em qualquer café. Aí a Fábio, ela já gosta de um café todo elaborado e sempre eu agradeço a ela porque nós encontramos lugares assim perfeitos. E eu, né, então... E outra coisa curiosa também é que, como nós temos nossas vidas profissionais a correr, a gente ficava muito preocupado, quem vai para o café? Mas a gente fez um acordo. É o seguinte, se não for ninguém, vou eu e ela conversar.
porque a gente Maravilhoso. acredita no Maravilhoso. poder que tem a conexão, seja um a um, Certo. Seja, Certo. porque a gente tem que ter Que bonito. tempo para divulgar, tempo para as inscrições, tem um processo e tal. E às vezes a vida está a correr, né? Muita gente quer ir, mas não consegue ir. Enfim, aí a gente tinha esse acordo, e quando eu chegava perto e não tinha inscrição, aí é pouco, é muito, ela, não, olha o nosso acordo, tá tudo bem. Aí incrivelmente sempre lota. Porque uma coisa muito importante para nós é essa coerência. Certo. Então a gente toma muito cuidado de ser coerente com o que a gente fala, com o que a gente leva para o grupo, né? Então a gente cuida muito da nossa relação para que Só para assim que ela pode ser seja na prática exato. visto, Então não é? todo esse processo criativo vai refletir em primeiro lugar isso, o cuidado que a gente tem uma com a outra, né? Uau, que giro. Me recordo agora, Ai, nesse eu- penúltimo, foi adoro. incrível isso aí. Eu estava muito angustiada porque a gente normalmente faz quinta ou sábado. E eu fiz o meu mestrado, terminei agora o primeiro ano, aula quarta, quinta, sexta, sábado, manhã e tarde. E eu faltei algumas aulas por conta do Savor, mas essa última não podia faltar. Mas já tinha marcado e aquele compromisso. Aí ela olhou para mim e falou assim: lembra do nosso combinado? Vamos falar com o grupo, vamos mudar a data. Fiz assim, ó. O teu bem-estar é importante. Mudaram. Mudamos, aí nós comunicamos e o grupo está se formando, tem um grupo no WhatsApp, sim, você se sente tão acolhido, é uma coisa tão mágica, incrível. Vocês mantêm mesmo, quer dizer, o grupo tem vindo a crescer, mas há pessoas que repetem, é isso? A maioria repete. A gente Uau. faz um grupo que é de 12 a 15 pessoas, 15 no máximo, para poder garantir que a gente tenha essas conversas profundas, que não perca a qualidade, né? E aí, normalmente, são 10, em torno de 10 pessoas do grupo antigo, que já repetiu várias edições, e tem sempre uma ou duas pessoas novas. Então, e eu acho que essa combinação é muito boa, porque esse grupo já está mais maduro e faz aí um continente de segurança super importante para quem chega. E são Porque- e acolhem as pessoas. Exato, que porque isso é muito chegam. importante, Claro na que sim, verdade, claro que né? sim. A gente, quando está seguro, a gente se abre. Se a gente estiver sentindo que está sendo julgado, que está em perigo, não tem conversa Não profunda, tem não tem mesmo. exploração, não é? Aliás, esse Então- acolhimento vocês já fazem uma outra, portanto começa logo por aí. Já aconteceu alguma vez só irem só as duas ou não? Não. Não. Não, e o que tem acontecido nos não. últimos anos, que é terceiro ano, né? Então, o que a gente faz? Quando a pessoa se inscreve, tem um formulário, um forms, que nós perguntamos, quer entrar no grupo de WhatsApp? Desculpa, não te esqueças de dizer. Nós vamos publicar aqui no programa, à medida que estamos a falar, vamos publicar, não é técnico, o vosso Instagram e, portanto, as pessoas podem ir tomando contacto, como é que se podem inscrever, etc. Ok, Boa. pronto, então vá, continua. As Então, pessoas têm o formulário. elas dizem que querem entrar ou não no grupo. A grande maioria entra, né? E aí, o que acontece? Quando a gente lança uma data, a gente lança primeiro no grupo. E só grupo do depois do WhatsApp. grupo de WhatsApp. E Não está o grupo normalmente, fechado, no fundo. e aí normalmente pessoas as pessoas que já se foram. inscrevem lá. E aí, quando a gente abre para o público em geral, tem menos vagas. Já aconteceu da gente. Porque nós também fomos testar. Uma vez nós deixamos inscrever muita gente, eu acho que deu 19, 20, não me lembro agora. Nossa, mas foi tão, assim, foi muita gente para a gente dar conta da mais conversa, de tudo. Aí a gente disse, não vamos abrir mão disso. 15 pessoas no máximo. Ok, muito bem. Porque é assim, normalmente o formato, as pessoas fazem partilhas em dupla, depois no grande grupo. Então, se tem muita gente, quando é no grande grupo, as pessoas... Então, vamos imaginar, há um tema, vocês escolhem um tema ou... Uhum. As pessoas lançam um Fala tema. como é que é a Como ideia é que do vocês A gente fazem? tem todo um processo criativo. Na verdade, a gente fez assim 3 temporadas, né? Netflix, tipo Netflix. É. Na terceira. Já A gente vai para a quarta Exato. temporada. Então, assim, no primeiro a gente olhou mesmo para temas de autoconhecimento. Então, a gente foi olhar para coisas que iam falar da conexão da pessoa com ela própria, depois da conexão dela com o outro, e terminamos essa primeira temporada na conexão da gente com o todo. E aí a gente foi escolhendo que tema que encaixa, né, para cada um desses. E aí a gente trabalhou. Começamos com assim. Savory. O primeiro de todos foi Savory. Nós Foi fizemos Savory. prática. Vocês é que escolhem os temas ou as pessoas sugerem? Então, Primeira temporada, assim, Exato. trabalhamos forças de caráter, Ok. trabalhamos temas que são bem ligados à
mais a Fábio, né? Feridas emocionais. Fala aí, Fábio. Feridas emocionais, as partes, subpersonalidades ou partes internas. a parte somática, a parte do corpo, né? Escuta. Muita escuta. Comunicação empática. A gente trabalhou vários temas, mas o que a tônica era essa, né? Ok. Como é que eu me conecto mais Primeiro comigo, vou é. aprendendo a estar comigo, como é que isso se reflete na relação, como é que eu aprendo, né, mais sobre isso, como é que eu comunico e tal, e depois a minha conexão com tudo. Aí veio a segunda temporada. Na segunda temporada a gente tentou fazer, eu diria, Savory na vida, sim, porque o primeiro foi... Ah, engraçado, eu ia chamar de Savory Arte. A gente tem, acho que tem um nome, a gente já desenhou os nomes das temporadas, e é Savory Arte porque a gente fez no museu, esse foi para mim, assim, espetacular. Pois, porque eu fiquei com a ideia que tinha havido pelo menos um Teve. museu. Do museu foi... Museu, Mas cinema. num café no museu? Tinha em frente, a gente foi na Casa Museu, que do lado tinha um café maravilhoso, Casa Museu aqui em Saldanha, né, em Saldanha. E a gente fez o café, foi visitar o museu, voltou pro café. Uau. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. As pessoas disseram assim, nunca mais eu vou entrar no museu da mesma forma. Uau. A gente Que explorou maravilha. escrita, Uhum. escrita criativa, a gente Colagem. explorou colagem, a gente fez cerâmica. Cerâmica, fizemos também teatro, porque inventamos de Teatro fazer de teatro de improviso. improviso. Existem várias técnicas de teatro de improviso que são fantásticas para olhar para dentro. Uhum. Nós fazíamos as aulas juntas, né? E a gente nas aulas começou a Sim, falar, eu sei. mas isso é muito bom, tem muita habilidade que você vai desenvolvendo Sim, com sim. essa pegada do teatro de improviso. E aí a gente, vamos levar para o Savory, porque isso tem a ver com esse processo criativo, a gente vai levando coisas que nos Como tocam, não estavas a é? dizer há pouco, é uma construção. Exato, não é orgânico, Tem a é ver com a nossa vivo. própria construção como Exato. pessoas. Que giro. E terceira temporada, eu diria que tem a ver, que eu gosto muito da teoria U, do Otto Scharmer, né? Eu dizia que foi o próprio, porque a teoria U fala muito do construir a partir, não do passado, mas do futuro que emerge. O próprio, o que vai emergindo, É, né? e o grupo, do nada, né? Como dizem, surgiu um tema. E aí, vamos fazer esse tema aí? Vamos. E aí começou do grupo, mas não era assim, faz tal tema. Não era assim, óbvio. Era de maneira Era uma sutil. questão que surgia, por exemplo, no encontro. E aí a gente dizia, ok, esse é um gancho bom, vamos aprofundar no próximo encontro. Eu lembro que o primeiro foi, a gente usou uma frasezinha que é bem do Brasil, que tem, bateu, doeu, pega que é teu. Uau. É. Quando alguém fala algo que tu, opa, deixa eu ver aqui dentro, por que que isso tocou tanto em mim? Uhum. Uhum. Foi riquíssimo esse tema, né? Pois Super. deve ter sido. Super. Isso nos remete para refletir sobre Claro, vai falar de Giro. tudo, toda a história da projeção, não é? Como é Sim. que a gente... Uau. Sim. Então, para além dos cafés, já houve no museu e já houve no No cinema. cinema, Cinema dentro do cinema? dentro do cinema. Depois a gente vai para o café para fazer essa parte mais reflexiva, né, do que foi descoberto naquela intervenção. Mas No vocês caso, foi um escolheram filme. filmes específicos? Claro que sim. Tinha a ver Era com um o filme tema. super interessante, um filme Que italiano que falava das giro. partes internas. Em português é loucamente. Loucamente. Esse filme. Uau. O filme é super interessante. É um Então. casal no primeiro encontro e mostra como é que são as partes internas de cada um naquele momento. Uau. É uma coisa que Isso é acontece giro. com a gente. Com certeza. E foi uma forma deles verem aquilo de um jeito mais claro e para depois explorar as próprias partes internas. Então foi super legal também. Sabe uma coisa, enquanto falou aí das partes internas, uma coisa muito interessante do Savory sabe quando a gente joga uma pedra no rio e ela faz aquilo de reverberar, né? Sim. O que a gente sente, que é uma coisa que deixa a gente muito feliz, é ver as amizades que nascem de lá. Exato. Amizades ou até mesmo as próprias pessoas do Savory fazem alguma coisa similar de grupos, porque é o que nós estamos precisando hoje em dia. Precisamos muito, sim. Sim. Precisamos muito. Não é? Mesmo a gente viu conexões assim muito genuínas, profundas acontecendo ali, pessoas que se tornaram mesmo amigas e que acompanharam outras em momentos de desafio da própria vida. Porque imagina, a gente já está indo para o 3º ano, né? A vida deles também está a acontecer. Com certeza. E você poder ter num grupo que você, né, conhece há relativamente pouco tempo, pessoas que te acompanham nos seus lugares de desafio, quando a tua vida fica realmente difícil, foi uma coisa assim, para mim,
Eu digo Isso é sempre uma para a coisa Dani, extraordinária. isso fantástico. vale tudo, Vale tudo, sabe? também acho que Porque sim, também é acho muito que bonito ver o que está a acontecer, assim, Que no maravilha. próprio grupo. Então, mas espera, voltando um bocadinho atrás, agora para percebermos melhor como é que acontece. Portanto, há um tema, as pessoas falam duas a duas, é isso? Normalmente Sobre sempre, o tema? normalmente sempre, a gente não tem um sempre, mas tem um pouquinho. Nem sempre nem nunca, que isso não existe. É como no amor, nem sempre nem Nem nunca. sempre nem nunca. Mas, assim, primeiro, um pré-requisito básico é ter o embasamento científico. Sempre. Sim, tem que ter uma base científica. É. ok. Então, até essa história dela fazer o doutoramento e eu fazer o mestrado, eu acho que, e ela traz, então, um monte de coisa nova aí da neurociência e traz, é um desafio. E, então, isso é super importante, a base científica. Ok. Então, sempre tem um conteúdo forte, mas aí a gente leva de forma leve e damos as referências para quem quiser aprofundar também, né? Sim. E a ideia é que Sempre. seja muito exploratório também, que não é uma aula, não é? Embora tenha uma base científica Vocês falam um sólida, bocadinho no início para a dar gente contextualiza. um contexto. É. ok. Propõe práticas que a cada encontro é diferente, que é isso, uma vez é cerâmica, na outra museu, na outra, né, sei lá, imagens. A gente já fez muita coisa diferente. E aí, a partir dessa intervenção, eles fazem esse processo de exploração individual, em grupo e de reflexão, né? Então, às vezes é pares, às vezes são trios, às vezes é só no grupo todo. O que a gente tenta respeitar sempre, que é super importante, é que às vezes, quando você coloca em dupla, as pessoas fazem revelações mais profundas e a gente está muito nesse cuidado com as outras pessoas. Uma coisa muito interessante. Nós temos acordos que fazemos no começo de cada encontro. Aí, no primeiro ano, como é todo mês, aí a gente fica aqui, falamos isso, está repetido, né? Não precisa falar tanto, não. Mas aí a gente vê o quanto é importante, mesmo que seja repetido, sempre fazer aquele acordo, quase como se fosse um hino. Um hino, quando você chega num... Que nos conecta ali naquele É, objetivo. então a gente tem, mas a gente não vai contar qual é não, né? Só para quem for. Você que sabe. Que conte? Se vocês quiserem, aliás, quem quiser ir ao próximo Savoring, é só seguir aqui os Vamos contar, né? Instagrams. Vamos contar das que é meninas. importante, né? Então a gente faz acordo. Vamos falar dos acordos? Por alto. Fala. É. Vai, fala. Nós temos 3 acordos, né? O primeiro acordo, porque a base disso é construir aquele continente de segurança. A gente quer muito né? que exista essa base de segurança, de respeito, né? De não julgamento. Então, o primeiro acordo é o autocuidado. Cada um cuida de si. E isso vai envolver um monte de coisas que a gente, né, explica a cada encontro. Como, por exemplo, o que se moveu em mim é meu. Então, essa consciência do, ok, estou movida. Como é que eu cuido disso em mim? Certo. E depois passa por coisas mais simples, quanto eu preciso ir à casa de banho, né? Então, o cuidado de si, tanto do ponto de vista físico, biológico, quanto desse cuidado emocional. Depois vem A partir do eu. Falar a partir do eu. falar a partir do eu, que também é dentro do um, né? E que eu acho que junta do primeiro e segundo acordo, mas é uma outra coisa que a gente propõe é falar sempre a partir do eu. E aqui também tem várias funções isso de falar. Eu não falo a gente, eu não falo todo mundo, eu não falo você, eu falo eu. Isso me toca assim, no meu mundo é assim. Eu sinto isso. Sim. Isso faz com que a pessoa vá aos poucos ganhando essa habilidade de se autorresponsabilizar, de tomar consciência de si mesmo e, ao mesmo tempo, de não invadir o mundo do outro. Isso é muito comum dentro das organizações. Na vida. Na vida. Mas eu falo que é assim, eu peço uma opinião, diz, aqui na empresa, nós, tarará, tá falando por ele. E às vezes não está falando pelo outro, e às vezes dá até um problema. Porque ele diz, aqui todo mundo gosta de tomar café. Não, não gosto. Por que ele falou? Exato. Então, sem dúvida, é verdade. E essa consciência, não é, de que o meu mundo é meu, né? Eu venho de uma biologia, de uma história, de uma cultura que me fazem ser quem eu sou. Ela é completamente diferente. Vem da mesma cultura, mas tem toda uma outra bagagem. A Rosário é completamente diferente, né? Então, essa coisa tão simples quanto falar a partir do eu, nossa, tem tantas raízes. E quando juntas essas duas regras, no fundo, o que eu senti agora foi a pessoa tem voz. Exato, ela ocupa o próprio lugar. E tem a sua voz. Exato. E quem está à volta pode ouvir sem julgar. Isso é fantástico. Porque isso nem sempre é fácil nos grupos. Muito e é lindo que a gente vai vendo que já é natural, sabe? É tão bonito. Certo. Aí o segundo acordo o primeiro era
cada um cuida de si, o segundo é todo mundo cuida de todo mundo. Então vai trazer muito esse olhar de gentileza, não é? Como é que eu respeito? Eu estou entrando num universo que eu não conheço, então eu não dou conselho, eu não dou opinião, né? Eu escuto sem julgamento. Então essa é a base desse segundo acordo. Então a gente vê nas pessoas que já estão há um tempo que não faz mais esse tipo de coisa que muita gente não faz por mal, mas é assim, se eu fosse você fazia tal coisa. Pois. Ou então assim, porque- no Pois, seu pois. lugar eu tinha dito aquilo. Então nós procuramos. Então as pessoas, quando você vê as pessoas já estão, que estão há mais tempo, já tomam esse cuidado. Porque isso pode ser bom? Pode, isso pode ser ruim. E naquela Pode dúvida ser ali, uma né? agressão até, não é? Muitas Pode ser uma vezes agressão. não é? Porque a questão é isso, assim, a intenção pode ser boa, mas o impacto Pode. nem tanto, porque você está invadindo o mundo do outro com o teu olhar. E muitas vezes sem pedir permissão, né? Ou sem ser convidado. Então, esse é o segundo acordo. E o terceiro é a confidencialidade, o que acontece ali, né? O que é partilhado ali, dividido ali, Muito fica bem. ali. Então, esses Como são é os que três costuma acordos que a dizer? gente faz todo encontro. E a Que gente acontece fica em, muito como é que é? em Vegas, Em fica em Vegas. Vegas. Fica em Vegas. É isso mesmo. A gente até brinca às Realmente, vezes. é muito interessante, Exatamente, muito interessante isso, exatamente. muito bem. Fantástico, maravilhoso, acho isso delicioso. E vocês já têm muitas pessoas, já têm um grupo grande. Já. Eu vi outro dia, a Daniela apresentou recentemente numa aula aberta que tivemos no ISCS os números, mas não fixei, portanto. Já Vocês passaram, nestes 3 anos já envolveram quantas pessoas, mais ou menos? já quase 70, né? Sim. 70 pessoas. Ok. Aqui, assim, também há um dado curioso. É para homem e para mulher. Pois, por acaso, também gostava de medir essa parte. Então, vai sempre um homem, tem um homem que vai sempre. Né? Tem uma figura masculina que vai sempre. Mas a maior parte são as mulheres. São. E aí tem homem que vai e não volta mais. A gente já fez vários questionamentos. Por que será que não volta? Por que será? Porque a gente fica nessas conversas aqui. O que a gente poderia fazer? Porque esse é um assunto que é para todos. Né? E Por que vocês acham que os homens não vão? Nem sequer acompanhar as suas. Não, e alguns vão e você vê que até tem uma entrega boa, bonita, rica, e é isso, quando eles vão, eu acho que o grupo fica ainda mais enriquecido, né, pela diversidade, pelo ponto de vista diferente. Sim. Mas assim, eu acho que culturalmente os homens não são incentivados a explorar esse lado emocional, muitas vezes tem resistência. Tem significados aí muito distorcidos, de que não é coisa de homem, não é? Sim. Então, eu acho que esse viés histórico, machista, cultural, muitas vezes atrapalha. acho que sim. Acho que também esse lugar de falar de si no meio de várias Mas mulheres. por conta desse viés, não é? Porque a verdade é que sem assim, a gente fala de temas humanos. A gente não fala de temas femininos. Não, de temas forma humanos. Eu estou a pensar que, de facto, os homens que eu já conheci na minha vida não gostam muito de falar de si nem das suas coisas. É cultural. Enquanto nós não é facilmente falamos. Né? Se nos sentimos minimamente confortáveis no espaço onde estamos, falamos. Exato. E parece-nos até que isso nos ajuda a... Posso dizer? Sim, claro. O Podes homem dizer que tudo. vai, o homem que vai é meu marido. Aí o pessoal brinca e diz que ele vai obrigado. Ele não vai obrigado. Ele gosta de Vai ir. agarrado. Não, ele gosta de ir. E vou falar uma coisa. Já falei lá no grupo, o grupo sabe. A nossa relação melhorou. Que giro. É incrível. É tão importante ele escutar aqueles assuntos, ele processa no tempo dele, do jeito dele, mas até quando eu entro no assunto desse, ele já está mais, é disso, que aquilo que a gente falou. Por isso é que Foi ganhando ela literacia emocional, né? Foi ganhando mais vocabulário para explorar o mundo Nossa, emocional que ele incrível. tem, né? Que os homens têm. E ele fala isso. E ele até uma vez disse, não sei o que é terapia. Eu já vou no Sebre. O Sebre não é terapia. Eu digo para ele. Mas, olha, que se for uma porta de entrada, tá bom, né? demais. Porque sim, eu acho que isso é uma coisa que faz. Temos também, só para finalizar, o que eu falei dele foi a quase todos, só faltou um porque fez uma cirurgia. E temos uma integrante do Sebre que foi a todos. Exato. E ela... Só ser fundadora. Ela é... Ok, muito bem. Muito bem. Vocês estão a criar uma comunidade muito bonita, pelo menos é o que parece. Eu acho que é mesmo isso. É uma comunidade. A gente sente assim. Nós estamos mesmo quase a chegar ao fim. Eu ainda queria falar aqui um bocadinho
enfim, do ambiente de trabalho, da segurança psicológica, de quanto é que o savoring pode ajudar nas relações de trabalho. Vocês tocaram já aí um bocadinho nisso. Acho que vamos deixar isso para uma próxima conversa. É que é longa, né? Sobre o Sim. savoring E a gente nas tem um projeto que organizações. chama Savoring Company. Ah, mas conta, conta. Isso ainda temos tempo de falar. Que Conta lá. é isso, a ideia é a gente fazer esses Savoring. momentos Sim. de encontro, de conexão, de escuta Uhum. dentro das organizações. De novo, de uma forma leve, informal, mas que toca onde tem que tocar. Ok. Já Porque o que a começaram? gente vê Não, ainda não. A gente não Vocês tem vão- nesse formato. O que a gente acaba fazendo não é savory, mas é saber que pode ser feito isso. A gente já fazia sem o nome Savory. Quando aconteceu o Savory, a gente disse, ok, aqui tem já uma reciclagem. É. Então a história é o Savory Às vezes Company. mudar o nome faz toda a diferença e porque ajuda, não é? a ideia é essa, né? Ok. Aumentar a capacidade de resiliência, aumentar a conexão, porque a gente quando está conectado um com o outro e trabalha junto, as empresas só ganham, a produtividade só aumenta, o turnover diminui, os dados, tem milhares de dados são aí. muitos, são muitos. Mesmo. E a verdade é que a gente não precisa complicar. Pois não. As nossas respostas normalmente estão nas coisas mais simples, mais humanas. Eu diria que o que a gente consegue com o trabalho que nós fazemos no Savory é ter relações mais genuínas, né, onde a gente se conecta com o outro ao ponto de conseguir entender uma falha. Porque o que acontece nas organizações? As falhas são escondidas. O erro é tido como Ou então problema, são punidas. exato. E se a gente consegue uma relação genuína, ou até eu dizer eu não gostei disso sem ofender e a gente continua, cresce a relação. Nas organizações as pessoas têm muita dificuldade de levar essa verdade. E essa verdade aí atrapalha o crescimento. Porque ainda se tem muito medo do erro, não é? Sim, Quando nós sim. temos que olhar para o erro como uma aprendizagem, não é? Sem Como dúvida, uma- sem dúvida. Os próprios patrões também. É a competição e a gente inverter para a colaboração. E se desidentificar, não é? Muitas vezes a gente mede o nosso próprio valor pelo fato de a gente falhar ou não, quando na verdade Não isso é é um isso, grande de equívoco, maneira. porque todo mundo vai falhar. Com certeza. É a única O Savory- certeza que O Savory isso tem temos a muita certeza. ligação com segurança psicológica. Total. Claro. Meninas, Hum. então, para terminar, vou-vos pedir para deixarem uma única semente para os ouvintes do Pontos de Encontro sobre o que é que realmente dá significado à vida. Algo. Pode ser que duas sementes, vá, uma daqui e outra dali. Olha, posso começar? Pode. Eu acho que o que dá significado à vida é a gente ser humano. E ser humano significa que nós somos seres sociais que nos conectam, não é? Que a gente tem que se conectar com a gente, se conectar com o outro, se conectar com o todo, porque isso é o que traz para a gente estrutura para seguir a vida com a sua originalidade, com seus desafios. Então, acho que é um pouco isso. É lembrar, nós somos humanos, somos mamíferos, somos seres sociais. Então, bora lá botar, reativar esses seres músculos. imperfeitos. Somos seres imperfeitos, sim. Vou continuar na sua fala, porque eu concordo 100%. E vou dar só uma acrescentada assim. E por onde começar isso? E não sei, Bonita. Mas é escutar aqui dentro, passar a escutar mais aqui dentro. E buscar ferramentas externas para a gente poder comunicar sem ofender, comunicar sem agredir o outro, mas comunicar com uma verdade que tem a ver com o que eu acredito. Porque que a gente vai se afastando, a gente cresce, criança a gente faz isso. Tudo. Aí a gente vai crescendo e perde, aí vai se distanciando e aí as pessoas adoecem. Então, olhar para cá e retomar essa verdade e utilizar ferramentas da comunicação para poder comunicar isso. Porque tem gente que comunica agredindo o outro, aí tá bagunçando o negócio, né? E estamos a notar muito isso agora, não é? A nossa sociedade está a ficar muito agressiva na comunicação. Sim, a gente está perdendo essa habilidade. É preciso porque continuar se a falar relacionar nisto. é desafiador, não é Muito, fácil, pois não. dá trabalho. Então, É verdade. Mas é bom demais, né? mas é isso, porque o isolamento é um fator de risco pior do que Com certeza cigarro, obesidade, alcoolismo, para doença Solidão. física, mental, né, psíquica. Então, a resposta é simples, né? É isso, é retomar o que nos faz humanos, é conectar. Eu, antes de me despedir, só quero realçar aqui a paixão que brilha nos olhos destas duas mulheres.
fantásticas ao falar deste tema, que na verdade é uma coisa Sim. tão simples Sim. e que nós podemos trazer para a nossa vida Exato, todos os sim. dias. Portanto, obrigada. Obrigada. Raquel. Um abracinho. Obrigada. Obrigada por ser ponte. Vocês todos. E obrigada a vocês por Obrigada. terem vindo ter connosco e para nós, obrigada por estarem desse lado. Vamos continuar a criar pontes. Até para a semana. Já podemos falar? Obrigada, viu? Foi tão giro. E assim concluímos mais uma travessia no Pontos de Encontro. Obrigada por caminharem connosco. As pontes que construímos hoje são o caminho que percorreremos amanhã. Se este episódio vos inspirou, compartilhem com alguém e sigam-nos nas redes sociais preparando-se para o nosso próximo encontro. Até já!